Alô, amigos, aquele abraço. Estamos juntos em mais uma Reda Pra Cá. Ricardo Ribeiro e eu estamos recebendo hoje uma figura ilustre, o ex-prefeito de Juiz de Fora, ex-deputado, ex-vereador Bruno Siqueira. Mas antes, vamos fazer as nossas homenagens também àqueles que nos patrocinam, não é, Ricardo? Um abraço. Especial, um abraço para você, para quem está nos acompanhando e agradecendo especialmente ao Sindicomércio, que está conosco aqui nesse projeto, o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares similares de Juiz de Fora, também a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, e o Sinteac, que é a voz do trabalhador na Zona da Mata. São os parceiros que a gente tem aqui no Arreda Pra Cá e, claro, em especial você que nos acompanha toda semana aqui no programa, PC. Bruno, um abraço para você, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso Arreda Pra Cá. Ô Paulo, é um prazer estar com você, com o Ricardo, né, para que a gente possa conversar um pouco, né, nesse final aí de ano de 2025, e é um prazer sempre estar com todos vocês. A pergunta que as pessoas fazem, o que é que o Bruno está fazendo? Você é engenheiro, né? Então você está trabalhando. Com certeza, né? Hoje eu tenho duas atividades, uma empresarial, em que eu, juntamente com alguns amigos, né, nós formamos uma empresa que presta serviços hoje, mas eu não fico no dia a dia hoje da empresa, e também ajudo um partido político, é o Avante, a convite do presidente nacional Luiz Tibé. Já tem algum tempo que eu estou ajudando o partido Avante para que ele possa, né, continuar o trabalho que ele tem realizado. É um partido equilibrado, de centro, né? Em todos os partidos tem pessoas que talvez não sejam tão equilibradas, mas o partido é um partido de centro, é um partido que tenta contribuir, né, para que a gente possa melhorar essa polarização tão grande que ainda acontece, e no meu entendimento ainda vai continuar acontecendo por algum tempo no Brasil, e a gente tem percebido, né, em várias partes do mundo. O que é mais fácil para você, lidar com público ou privado? Agora você que está nesse equilíbrio hoje. Olha, eu assim, desde que eu me formei em engenharia civil, eu trabalhei um ano e meio numa empresa, e posteriormente eu fui candidato muito novo a vereador, e graças à população de Juiz de Fora, que me deu a honra de assumir a vereança aqui em Juiz de Fora, no ano de 2000, eleição de 2000, no ano de 2001. E a partir daí, né, eu comecei a exercer os cargos públicos, foram 6, né, graças à população de Juiz de Fora, mas ao mesmo tempo a gente sempre tinha, né, alguma atividade privada em função da minha família, em função das empresas da família. Então, assim, eu já tinha isso desde quando fiz faculdade, um trabalho e um pensamento que, quando não tivesse um cargo público, do ponto de vista eletivo, que eu iria desenvolver alguma atividade privada. E hoje, né, faço exatamente isso, né? A gente tem a nossa atividade privada através de uma empresa que eu pertenço e sou sócio dela, e ao mesmo tempo, né, o trabalho que é feito através do Partido Avante, para que a gente possa, né, tentar construir alternativas para o Brasil. Mas a política chegou antes de você ser engenheiro, porque você foi presidente do DA. Antes da formatura, antes da formatura. Mas eu vou falar em relação a isso, foi até antes, porque eu também fui presidente do clube de leitura, fui presidente, no caso, representante de turma, né, na escola que eu estudei, e durante a faculdade de engenharia, ocupei o cargo de diretor do DA de engenharia nos anos em que foi quando você denominou diretório presidente Itamar Franco. Eu era diretor em 1996, quando eu dei a ideia ao tão presidente Eduardo Fácio do DA de engenharia, diretório acadêmico, e a gente levou o presidente Itamar Franco lá no diretório. Paulo César estava também presente naquele dia, e no ano de 97 eu fui presidente do DA de engenharia, formando em 5 anos, no final de 97, e concorrendo, aí fui fazer pós-graduação e trabalhar nos anos de 98, 99 e 2000, eu fui eleito vereador aqui em Juiz de Fora. Foi até o mais novo, você tinha 26 anos. Exatamente, eu comecei a campanha com 25, fui eleito com 26. O único vereador à época que era mais novo que eu acho que era, até hoje me parece que é o mais novo da história, é o ex-deputado federal, ex-secretário de Estado de Saúde, Marcos Pestana, que foi eleito vereador na eleição de 1982 com 22 anos. Isso, Pestana trabalhou, era o líder do Tarcísio na Câmara Municipal naquela época. Isso. Então, Bruno, aí você entra na política, vira vereador e foi presidente da Câmara. Você se lembra qual foi o seu principal momento como vereador? Sem dúvida nenhuma. Foram 2 momentos muito importantes, né? No caso específico eleitoral, nós tivemos 3 momentos importantes: a primeira eleição, a reeleição e uma eleição realmente muito importante, que na época foi o mais votado da história da cidade, em 2008. Mas como vereador,
tiveram vários momentos importantes. Eu fui, por exemplo, o relator do projeto do Código de Posturas da cidade. E a gente conseguiu, depois de muitos anos, aprovar o Código de Posturas. Como presidente da Câmara, a gente também fez a nova lei orgânica do município. E, sem dúvida nenhuma, a presidência da Câmara, que nós conseguimos colocar tudo na internet, a transparência, ter como toda a população fiscalizar os gastos dos vereadores, porque aquilo era tudo muito, vamos dizer assim, escondido. Não estou dizendo que ninguém fazia nada errado, mas só que era muito escondido, não tinha transparência. Então, na presidência da Câmara, fazer com que esse trabalho de transparência fosse até um exemplo, porque o que nós fizemos na presidência da Câmara Municipal de Juiz de Fora, anos depois, eu como deputado, eu pude votar para que a Assembleia Legislativa fizesse o mesmo, porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também não tinha essa transparência, que inclusive, mesmo com todas as leis de acesso à informação, a gente tem ainda muitos dados que não têm transparência, inclusive em órgãos que deveriam e que cobram o controle, que cobram a transparência, mas não têm transparência dos seus atos, em muitos casos. Mas esse fato foi muito importante, que foi a presidência da Câmara. E o outro, sem dúvida nenhuma, foi a relatoria, né, de uma CPI que eu mesmo pedi, a CPI, que investigou atos que aconteceram, né, durante os anos de 2007, dos anos de 2006, mas esses atos, né, vieram à tona em 2008, e aí eu pedi a CPI, tanto em 2007 não consegui a CPI, mas em 2008 eu consegui a CPI, fui relator da CPI, que a gente pôde demonstrar, né, diversas ações e fatos que aconteciam na administração municipal naquele momento. Inclusive, o ex-prefeito Alberto Pejano, na época, acabou renunciando antes da conclusão do relatório, não foi? Foi até no dia, né? Ele renunciou no dia da conclusão, porque ele havia sido, né, preso em março, final de março de 2008. Naquela prisão, vários outros prefeitos foram também presos, 5, 6 prefeitos, não me falha a memória, em relação à questão do INSS. Tinha alguma contratação errada em relação a isso. E aí, quando teve aquela prisão, ele ficou mais dias preso porque foi encontrado uma arma na casa dele, armas ou munições, alguma coisa nesse sentido, e aproximadamente, à época, R$1 milhão. Vocês devem se lembrar disso, que foi encontrado em dinheiro vivo, aproximadamente isso, na casa dele. Então ele ficou mais alguns dias preso. Depois ele saiu da prisão. E quando ele estava preso e quando ele saiu da prisão, começou a CPI. A CPI durou aproximadamente 3 meses e meio. Ela durou 3 meses, a gente pediu uma renovação, e aí quando, no dia que foram convocados, até convocados por mim, alguns empresários de Juiz de Fora, esses empresários foram presos e o ex-prefeito foi preso novamente porque o delegado da Polícia Federal, à época, delegado Mário Veloso, ele pediu a prisão e a Justiça autorizou essa segunda prisão em virtude, porque para ter uma prisão tem que ter alguns fatos, né? E no caso específico desse fato, foi uma suposta ameaça à testemunha. O delegado, ele pediu a prisão por uma suposta ameaça à testemunha. E aí foi feita a prisão. No mesmo dia que foi feito, né, que era o dia desses depoimentos, nós entregamos o relatório da CPI naquele mesmo dia. E no relatório você pedia a cassação? O relatório nós não pedimos, não me lembro se pedia cassação, porque o relatório ele não pede cassação. O relatório ele investiga os fatos que estavam acontecendo ali. A cassação ou não é um outro processo. Então, no relatório, nós estávamos mostrando, por exemplo, nós demonstramos no relatório, e o relatório baseado em oitivas, que um corretor de imóveis, esse corretor está no relatório, ele pagou em dinheiro vivo a residência, a compra da residência em que o ex-prefeito morava, e me parece que mora até hoje, e quem entregou esse dinheiro vivo para este corretor de imóveis foi exatamente empresários da cidade. Então nós fizemos esse link, que empresários entregaram para o corretor de imóveis. Eu até falei anteriormente que estava comprando, não, estava vendendo. Esses empresários entregaram para o corretor de imóveis, estava vendendo a residência, está no relatório, isso é oitiva, está lá na CPI, está lá na Câmara Municipal, nos autos da Câmara Municipal. Então, esse corretor de imóveis recebeu o dinheiro vivo dos empresários.
Quais eram esses empresários? Os mesmos que foram presos no dia dessa operação, que foi aproximadamente junho de 2008. Então esse foi um momento marcante, né? Eu não vou aqui ficar falando muito desse caso. Mas se você tivesse que fazer, você faria de novo? Está da CPI, né? Você chegou a algum momento e falou assim, eu acho que eu não devia, ou você faria tudo de novo? Foi perfeito. Nossa atuação foi perfeita. Por que a nossa atuação foi perfeita? Porque ela demonstrou exatamente o que estava acontecendo. Em momento algum nós fizemos o pré-julgamento. Eu fico vendo algumas CPIs que fica aí um lado falando uma coisa, o outro lado falando a outra. Eu lembro que eu falava o seguinte, a justiça vai ser feita. Quando eu falo a justiça vai ser feita, até para absolver se não tivesse algum problema. Inclusive, em relação a este ex-prefeito, existem alguns casos que eu acho que ele não deveria ter sido condenado. Então, ele tem passado por algumas absolvições. Recentemente agora houve mais uma absolvição a favor dele. Mas nesse caso aqui, como ele renunciou ao cargo, então... Não, mas tiveram outros casos que ele foi condenado. Sim. E ele foi preso por outros casos também. Então falar que ele teve algumas absolvições... Não, isso teve mesmo. Teve. E teve algumas outras condenações. Por exemplo, em 2016, ele foi preso por quê? Foi preso porque, em segunda instância, ele foi condenado à prisão, porque na primeira administração dele, nem era na segunda administração dele, ocorreram problemas em relação à construção de uma escola. Não sou eu que estou dizendo, isso é uma decisão judicial e por isso ele foi preso novamente em 2016. Existe um outro fator, que ele foi condenado em primeira instância, não recordo em segunda, que inclusive isso foi uma denúncia minha, mas a denúncia minha, deixando bem claro, não era nem para a questão de chegar a uma prisão, era porque era uma coisa errada, porque ele estava divulgando, né, atos da prefeitura que eram do governo federal, distribuição de Bolsa Família, nos ônibus da cidade. A denúncia não foi feita de forma alguma para que levasse uma prisão dele, mas ele foi condenado à prisão também por esse motivo. E, ao mesmo tempo, tiveram várias outras absolvições, né? Então, assim, cada caso é um caso. E, nesse sentido de cada caso é um caso, ele teve algumas condenações e ele teve algumas absolvições. E você acha que o fato em si, esse trabalho em si que você desenvolveu, ele foi importante um pouco mais à frente na sua eleição e no número de votos que você teve, você acha que refletiu? No caso da CPI especificamente, né, que é a sua pergunta, eu já percebia que eu teria uma votação expressiva no ano de 2008. Por quê? Porque eram poucos vereadores naquele momento que faziam uma oposição à administração. E é muito importante que tenha oposição, que tenha situação, né, que tenha esse equilíbrio, né, no jogo político. Então, assim, uma votação expressiva eu já percebia que eu teria. Evidentemente, quando a gente faz um trabalho, né, muito bem feito, né, e quando eu falo que este trabalho realmente foi perfeito, e foi, por quê? Porque a gente conseguiu uma série de provas, né? Nós conseguimos uma série de informações que foi para um relatório, e esse relatório também ajudou, né, para que a Polícia Federal pudesse ter algumas informações. Aí você vai perguntar, como que isso ajudou? Porque eu mantinha contato, né, evidentemente, em algum momento, o delegado da Polícia Federal pegou confiança no nosso trabalho, ele viu a seriedade do nosso trabalho, ele tinha dificuldade de entender algumas informações e a gente tinha, né, como explicar para ele algumas informações. Dentro dessas informações, é importante que isso seja dito, né, que como era uma CPI, a gente poderia ter acesso aos autos do processo se tivéssemos uma ordem judicial. E aí eu consegui uma ordem judicial do TRF, do Tribunal Regional Federal, para que tivesse acesso à coleta de provas que ocorreu na primeira operação e, consequentemente, o delegado poderia ter um contato comigo em função disso, porque eu tive essa autorização para poder ter acesso a essas provas. Isso fez, sem dúvida nenhuma, toda a diferença naquele trabalho. E para finalizar sobre isso, eu nunca contei isso publicamente para ninguém, estou contando hoje. O ex-prefeito Custódio Matos esteve aqui recentemente e ele falou sobre essa eleição que ele participou e acabou nem indo avançando, né? Ele ficou, acho que, em terceiro lugar em votação lá nessa época, e ele admitiu alguns erros estratégicos que ele cometeu nessa eleição. Houve, em algum momento, um diálogo seu com o ex-prefeito Custódio para que vocês lançassem apenas uma candidatura, você apoiasse o Custódio, ou o contrário,
houve alguma sinalização nesse sentido? Só tenho uma dúvida aqui. Esta eleição que eu estou falando foi 2008. Ah, não, a eleição seguinte. 2012. Não, porque o Custódio foi eleito em 2008. Não, 2008 que ele foi... Não, ele 2012. Ele assumiu no lugar do Zé Eduardo Araújo. 2012 que foi você e Margarida para o segundo turno, e o Custódio não foi, que era prefeito, ele não conseguiu sequer ir para o segundo turno. Não teve nenhum contato com o Custódio previamente, tá? Primeiro é o seguinte, o prefeito Custódio é um prefeito que eu respeito muito, admiro muito, como também sempre respeitei muito e admirei muito o prefeito Tarcísio Delgado, né? E também o ex-prefeito Melo Reis. O prefeito Custódio, naquele momento, a gente tinha de alguma forma, estremecido politicamente. Então nós não estávamos mais conversando. Eu fui o presidente da Câmara que tentou ao máximo ajudar a cidade e ajudar os bons projetos da prefeitura. Porém, quando eu fui eleito deputado estadual, o Rodrigo Matos também foi candidato a deputado estadual. E em 2011... O Rodrigo é o filho do Custódio. Filho do Custódio. Que inclusive é meu amigo. Em 2011 ocorreu o falecimento do presidente Itamar Franco. A partir do falecimento do presidente Itamar Franco e da não eleição do Rodrigo, a gente parou, né, durante aquele processo do segundo semestre de 2011 até a eleição em 2012, nós deixamos de ter um contato de conversas políticas. Então acabaram essas conversas políticas. Então, resumindo, não teve nenhuma conversa em relação à questão de como seria, né, a eleição de 2012. A eleição de 2012 ela ocorreu com a prefeita Margarida, né, então candidata, com apoio do presidente Lula, na época o ex-presidente Lula, da presidenta Dilma. Vocês vão lembrar que até a prefeita Margarida, à época, né, ela fez todo um trabalho, vamos dizer assim, de marketing e também de visual pessoal para parecer com a presidente Dilma nas peças publicitárias de 2012. Então, esse era um apoio da prefeita Margarida. O prefeito Custódio Matos tinha o apoio do governador Anastasia, do ex-governador Aécio Neves, naquela época. E eu tinha o apoio da população de Juiz de Fora. E por que você não teve o apoio do Tarcísio, Bruno? O prefeito Tarcísio Delgado, naquele momento, isso é muito simples, né? Ele, naquele momento, ele queria colocar o grupo político dele para ficar junto com a prefeita Margarida, e as chances deles ganharem a eleição era muito grande, porque aí eu não poderia ser candidato, ia ser a prefeita Margarida contra o ex-prefeito Custódio, eles dois disputando a eleição, em que o prefeito Custódio tinha uma rejeição grande, a presidenta Dilma estava bem naquele momento, em 2012, ela começa a ficar mal em 2013 e muito mal em 2015 e 2016, então realmente era uma situação política que a chance de vitória era muito grande. E por esse motivo, né, ele tentou apoiar a prefeita Margarida, ele achou que tinha o controle do MDB de Juiz de Fora, e foi uma grande vitória nossa, né, na convenção, em que nós conseguimos ganhar de um grupo político, de um prefeito, né, que foi prefeito 3 vezes, que já tinha sido deputado, que tinha um controle, né, toda a cidade achava, 99% do meio político, ele controlava o MDB de Juiz de Fora, na época o PMDB. E nós conseguimos ganhar, né, aquela convenção, né, com muita garra, com muito trabalho, né, com apoio dos convencionais, com 2/3 aproximadamente dos votos. Então foi uma vitória muito grande nossa. Ele estava fazendo um trabalho, né, o jogo político dele, né, eu particularmente, né, mesmo com todo o respeito a ele, sempre o apoiei ele em 2000, fui vice-líder do governo dele no ano de 2000 a 2004, mas ele achou, né, que ele queria ter o controle do partido, estava vendo uma pessoa em ascensão dentro do partido, era um prefeito, né, que sempre teve esse controle do partidário, e por esse motivo ele tentou brecar uma candidatura, né, e fazer o acordo que com certeza o grupo dele político iria ganhar a eleição naquele momento. Aí você foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. Você tem algum tipo de comparação entre os seus 2 mandatos? Qual que foi mais tranquilo? Sem dúvida nenhuma, depois, em 2016. Por quê? Porque em 2012, nós tivemos eleição, 2013 foi um ano normal no Brasil. Foi um ano de manifestações pelo país afora. Isso, nós tivemos as manifestações que eram nacionais, mas era um ano normal no Brasil.
Só que quando chega 2014, meados de 2014, começamos uma crise financeira no país nunca vista no Brasil. Nós tivemos um PIB zero em 2014, né, o crescimento econômico do Brasil zero em 2014, 3,5% negativo em 2015, 3,5% negativo em 2016, e às vezes as pessoas não sabem, mas a arrecadação que um município tem não é só o IPTU. O IPTU faz parte da arrecadação, mas temos a arrecadação também do ICMS, que é um imposto estadual, nós temos a arrecadação dos repasses federais, e isso tudo faz o quê? Faz o bolo de arrecadação para que nós possamos investir no município. Quando você tem um PIB zero, depois um PIB negativo de 7% em 3 anos, você tem uma queda brutal de arrecadação. E para piorar, posteriormente, ainda teve o problema do ICMS, que foi sequestrado pelo governador Pimentel. Então, quando você tem essa queda de arrecadação, você tem muita dificuldade financeira. Dificuldade financeira para poder fazer vários investimentos com recursos apenas do município. Para vocês terem uma noção, dos prefeitos que foram eleitos em 2012 em Minas Gerais, das maiores cidades de Minas, fui eleito eu, em Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros, Betim e Contagem. Dos 5, Belo Horizonte já tinha sido reeleito. Dos 5, eu fui o único reeleito. E o prefeito de Belo Horizonte não fez o sucessor. Então, estes anos foram anos muito complicados para quem estava na administração municipal. Porém, mesmo assim, eu tenho pesquisa da época, pesquisa do IBOP, para poder citar até a fonte, no final da administração, que eu tinha uma aprovação de quase 60 e poucos por cento de aprova, 30 e poucos de não aprova. Evidentemente aqui temos uma cidade, né, com muitas pessoas de esquerda, então você já pode considerar que essas pessoas todas nunca vão aprovar mesmo. Ótimo e bom 40% aproximadamente e 30% de regular. Quer dizer, se botar ótimo, bom, regular, mais de 70%. Você tem aí 25% a 30% de pessoas que são da esquerda, que nunca vão apoiar uma administração de centro. Então, realmente era uma avaliação muito boa no final da gestão. Mas se você tivesse que escolher assim, um legado para as suas gestões, qual você escolheria? Olha, a gente poderia falar de várias questões. Por exemplo, agora há pouco tempo nós tivemos, né, uma semana muito difícil em Juiz de Fora, uma semana em que muitas pessoas perderam, né, vários pertences, uma chuva muito forte, né, uma região muito alagada, mas nós não tivemos mortes. Nós fizemos o maior programa de contenção de encostas da cidade. Então, esse seria um exemplo que eu poderia dar. Nós, mesmo com todas essas dificuldades financeiras, conseguimos manter, né, todo o funcionalismo recebendo, né, fazendo uma austeridade fiscal muito grande no nosso município. Nós fizemos a adutora que abastece hoje Juiz de Fora de água. A represa de Chapéu d'Uvas, ela tem uma adutora que traz água para o município, que foi inaugurada, e a obra realizada na nossa administração, inaugurada em 2014, e ainda assim fizemos a interligação dessa represa com a estação de tratamento de água de João Penido. Se hoje não falta água em Juiz de Fora, é graças à nossa administração. A polêmica em relação ao transporte coletivo, a gente tem que ver o contexto nacional. No contexto nacional, nós tivemos uma pandemia em 2020, e não é Juiz de Fora. O transporte coletivo tem problemas no Brasil inteiro depois de 2020. Por quê? Porque deixou de ter o transporte, deixou de ter a arrecadação das empresas, as empresas entraram em grandes dificuldades, mas nós fizemos a primeira, né, ou melhor, a única licitação do transporte coletivo da cidade. E com isso, naquele momento, o transporte ele começou a melhorar, estava melhorando, até que teve um grande problema, que é esse problema, né, que não é culpa da atual prefeita, né, em 2021, não é culpa dos outros prefeitos nos outros municípios, é uma consequência da pandemia em que ocorreu, né, todo um desequilíbrio para as empresas do transporte coletivo em todo o Brasil. Então, foram várias ações. A transparência. Nós recebemos nota 10 em transparência do Ministério Público Federal. Por quê? Porque a gente colocava tudo para que a população pudesse ter conhecimento em relação às nossas ações. Nós fizemos várias obras em relação, por exemplo, à saúde.
nós inauguramos CAPs, nós fizemos novas unidades básicas de saúde, nós fizemos, né, reformas em diversas unidades básicas de saúde, fizemos 6 creches na educação, aumentamos em 1/3 a vaga de creches para as pessoas, para as mães, né, na educação. A Casa da Mulher, a gente vê tanto hoje a questão, infelizmente, né, do feminicídio, da violência contra a mulher. Eu acredito que em Juiz de Fora foi a primeira Casa da Mulher que foi inaugurada no Brasil. Eu não tenho conhecimento de outra Casa da Mulher que foi inaugurada no Brasil antes da nossa que nós inauguramos em Juiz de Fora. O cuidado com os pets, com os cães, né, com os animais. Fizemos todo um trabalho em relação ao Parcão, ao Castramóvel, lá no Delube fizemos o Gatil, né, lá onde era o Canil Municipal, fizemos também o Gatil. Então são uma série de situações, né, que a Praça Céu, lá em Benfica, também foi realizada na nossa administração. Mas aí, Bruno, vem o dia 6 de abril de 2018, você renuncia para disputar um mandato, em princípio seria senador. Uhum. Não é isso? Você tinha certeza que você conseguiria a indicação e você não acha que se você tivesse insistido como candidato ao Senado, naquela ocasião, o Toninho Andrade, que era o presidente do MDB, estava apostando no seu projeto, não teria dado certo? Porque foram eleitos 2 senadores, Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco, que não tinham a mesma visibilidade que você, prefeito de uma das maiores cidades de Minas Gerais. Ô Paulo, se a gente voltar no tempo, e você me fazer a pergunta, ô Bruno, você não acha que quando você tinha 25 anos, você não deveria deixar de ser candidato a vereador porque você era muito novo? Mas quando você ganha a eleição, aí ninguém faz essa pergunta. Por exemplo, você nunca perguntou, imagino eu, né, o Ricardo é mais novo, ao ex-presidente Itamar Franco, se em 1974, se ele não deveria ter ficado na prefeitura de Juiz de Fora, né, e não ter saído no segundo mandato para poder ser candidato a senador. Não, mas ele saiu numa conjuntura naquela época, ele era prefeito de Juiz de Fora, o MDB estava no movimento, já partindo pela descompressão política, e na ocasião era uma grande inflexão do MDB, tanto é que foram eleitos ele aqui em Minas Gerais, e era uma vaga só. Ele em Minas Gerais, Orestes Quercia em São Paulo, Saturnino Braga no Rio de Janeiro, Paulo Brossard no Rio Grande do Sul, quando foi eleita a maior bancada do MDB. E mesmo assim ele só assinou a desistência faltando 1 minuto para meia-noite. Isso, porém você está falando depois do jogo jogado. Agora eu vou falar do jogo antes de jogar. Eu estava nascendo naquele ano, porém meu pai me contou. Então o que acontece? Eu já a eleição estava aqui. Era muito difícil. Quando ele saiu para ser candidato, era uma eleição da Arena, me parece. José MDB, Augusto era o candidato da Arena. Mas o favorito, quando ele saiu, não era ele. Não, era a Arena. Exatamente. Então, quando ele saiu, ele não era o favorito. Quem era o favorito era a Arena. E aí ele ganha a eleição. Então, o que você falou é o jogo jogado. Sim, o jogo é a disputa, a campanha é uma aposta. Exatamente. Também. Então, agora vamos voltar para o meu caso. No meu caso, eu teria que jogar o jogo. E jogar o jogo, qual que era o jogo no dia 6 de abril? Né? Ou 5 de abril, não me recordo. Você saiu dia 8. De dia? 6 de abril. 6 de abril, na quinta-feira. Isso. Na quinta-feira. O jogo na quinta-feira, e aí é um fato relevante que vocês da imprensa nunca perceberam. O jogo na quinta-feira, quando eu saio, e aquilo foi maturando, conversando, foi feita pesquisa, ver se tinha possibilidade de sair ou não, se teria problema para a cidade estava organizada e arrumada naquele momento. Vocês podem recordar, tudo que vocês podem ver de 2018, né, janeiro, fevereiro, março, 2017, final do ano, tudo certo a cidade, sem problema nenhum. O ano de 2017 foi uma maravilha como prefeito, sem problema zero. Problemas normais da cidade. Naquela data, nós tínhamos 2 vagas. E essas 2 vagas sem concorrentes importantes. Exatamente. Aí eu anunciei a saída na quinta-feira. Na sexta-feira, aconteceu um fato relevante que também eu não esperava. A ex-presidenta Dilma, na sexta-feira, anunciou a candidatura dela ao Senado. Qual que é o problema da candidatura dela ao Senado? Não era o problema de eu disputar com ela, era o problema que o MDB poderia querer ficar com ela, como acabou ficando por muito tempo conversando até lançar no final a candidatura do Adal Clever Lopes para governador. E ao mesmo tempo que eu saí, mas isso foi a gente ganhou no partido, saiu também o prefeito de Patinga, o Sebastião Quintão, que também não era esperado. Então ele sai também querendo ser candidato. E o nosso vice-governador à época e presidente estadual do partido garantiu a candidatura ao Senado.
Posteriormente, com essa situação de MDB com PT, ocorreu uma confusão muito grande, acabaram tirando ele de uma forma jurídica, nem foi política, da presidência estadual do partido. Então, nesses 6 meses até a eleição, ou 3 meses até começar o período eleitoral, ocorreram vários fatores que não eram esperados, mas isso faz parte do jogo político. Eu, quando fui candidato, a gente estava discutindo aqui a prefeito, na primeira vez em 2012, as pessoas achavam que, primeiro, eu não ganhava a convenção do Tarcísio Delgado e o Tarcísio ganhava a convenção. Nós ganhamos a convenção. Depois, as pessoas achavam que a gente não ganhava a eleição. Fato relevante, em 2012, pouquíssimos, a gente está falando aqui, né, de sindicatos, né, de área empresarial, pouquíssimos empresários da cidade nos apoiaram. Pouquíssimos, raros os empresários. Então, essa aqui é uma pergunta que as pessoas fazem. As pessoas fazem exatamente essa pergunta. Que a gente não ganhava. Você enfrentou aqui a candidatura do Tarcísio, o grupo do Tarcísio Delgado, o MDB, e ganhou. Você poderia, por que você não insistiu lá no MDB? Mesmo que assim, o Toninho Andrade foi afastado, mas você não quis brigar na convenção? A gente poderia sim, até ganhar. Porque você brigou na convenção aqui e ganhou. Poderia até ganhar a convenção e ser candidato, mas tem fatos também que são fatos que aconteceram naquele momento que poucas pessoas sabem. Depois nós fechamos, sim. Depois que o Antônio Andrade ele pegou e saiu do partido, nós fechamos. O Márcio Lacerda do PSB para governador, Adalclever Lopes para vice-governador e eu para senador. Isso na sexta-feira. No sábado, o que aconteceu? Foi feito um acordo do PT Nacional lá em Pernambuco para que apoiasse o candidato do PSB em Pernambuco. Em troca, o Márcio Lacerda não seria candidato e aí iria apoiar o Fernando Pimentel do PT para governador. Então se desfez a segunda hipótese que você acabou de dizer. Então eu fiquei sem hipótese de ser candidato a senador por esses motivos. Primeiro o Antônio Andrade e depois pela retirada do Márcio Lacerda, em que veio a ser candidato a governador o Adalclever Lopes, que seria, naquele momento, o vice do Márcio Lacerda. Ô Bruno, assim, se você me permite, o que boa parte da cidade gostaria de entender aí nesse processo é o seguinte, e aí que eu particularmente eu vejo que você acabou pegando uma rejeição que você não tinha antes. Nesse processo de escolha, você optou pela candidatura à Assembleia Legislativa. E você já tinha sido deputado estadual. Então a população meio que pensou, poxa, ele já foi deputado estadual, é prefeito, está no mandato, está no segundo mandato, está numa continuidade e vai querer voltar para a Assembleia. Aquilo, de certa forma, você acha que faria diferente em relação a essa decisão? Olha, assim, se a gente for falar, como a gente está conversando aqui, né, o que faria diferente quando dá um projeto errado, tem várias questões que a gente poderia fazer diferente. Isso é fácil de falar. A federal já estava fechada a chapa? Estava, porque o Marcos Pestana era candidato a federal e tinha um compromisso político com ele. Mas dentro desse raciocínio, o Tarcísio Delgado, né, ele foi deputado federal, foi eleito prefeito, depois ele voltou a ser deputado federal. Então, não acho que seja isso. Eu acredito que, né, talvez alguns dos problemas que aconteceram em 2018, também muita fake news, né? Isso ocorreu muito em 2018. 2018 foi um ano atípico. Mas em que sentido essa fake news? Fake news é uma situação que aconteceu muito pela internet, né? Sim. Não só comigo, mas com várias pessoas, em 2014, 2015, 2016, e nem a palavra fake news existia. A palavra fake news começou a existir depois da campanha do Trump em 2016. A própria imprensa, vocês também não sabiam muito lidar com fake news. Hoje já tem, né, em alguns sites em que fala, isso é verdade ou é mentira, né, para fazer uma consulta. Hoje você consegue ir em algumas fontes oficiais para poder ver, né, se aquilo é verdade ou mentira. Então, a fake news é algo que, assim, que atrapalhou muitos políticos quando era um processo de transição. Qual que te afetou? Olha, assim, tiveram algumas que me afetaram. Talvez em 2018 tenha uma mais relevante, que é uma mentira completa, de uma frase que eu nunca falei, que eu nunca disse, e começaram a espalhar a frase como se eu tivesse falado, eu nem recordo essa frase como direito. Se o Senado fosse mais importante que você alguma coisa nesse contexto, eu nunca falei isso. Acho que agora estou me recordando. Alguma coisa nesse contexto, né? Eu nunca falei isso, vocês podem avaliar em qualquer local que eu nunca falei, nunca falaria uma bobagem desse tamanho. Mas
faz parte, né? A gente tem alguns sites na cidade de relevância que divulgam fake news, né? Na nossa administração mesmo, várias fake news eram divulgadas, né? Às vezes o negócio era pequeno e parecia que era um negócio muito grande. E a fake news, né? O que é uma fake news? É um fato relativamente verdadeiro, que ele é, né, de alguma forma distorcido e ele é jogado para pessoas que querem acreditar naquele fato. Então, por exemplo, com a bolha. Exatamente. Então, por exemplo, quem é da esquerda, se recebe uma mensagem falando uma fake news da direita, né, ele quer que aquilo seja verdade, ele quer acreditar naquilo, ele quer divulgar aquilo e vice-versa. Então, por exemplo, a gente vê de vez em quando algumas questões relacionadas à primeira-dama do Brasil. Né? Então pega e coloca-se lá que ela foi numa loja muito cara e comprou não sei quanto e tal. Aquilo é verdade ou aquilo é mentira? A gente não sabe, porém joga-se para uma bolha como se fosse verdade e aquilo se espalha de uma forma muito rápida. E por isso fica essa polarização, por isso fica esse ódio, né? Um lado tem ódio. Você acha que isso influiu muito na sua campanha para deputado? Em 2018 aquilo influenciou muito, não tem nenhuma dúvida. As fake news, especificamente essa, não tem nenhuma dúvida que atrapalhou. Fatos relevantes também, gente. Tivemos aqui a tentativa de assassinato do candidato Bolsonaro em Juiz de Fora. Naquele momento, se eu tivesse ligado ao ex-presidente Bolsonaro, com certeza eu seria eleito senador, deputado, mas não sou eu não, qualquer pessoa. Tanto é que nós tivemos, né, 2 vereadores eleitos deputados, né, o Charles e a Sheila, porque estavam atrelados ao Bolsonaro naquele momento. Nós não tivemos um senador da República eleito pelo bolsonarismo porque ninguém estava atrelado ao Bolsonaro. Mas se tivesse, esse candidato seria eleito senador. O deputado federal mais votado em 2018 foi o Marcelo Álvaro Antônio. E, coincidentemente, foi o menos votado em 2022. E foi eleito também. Então, uma série de fatores naquele momento. Mas você, por exemplo, hoje você está com 51 anos. Deixa eu só pegar um gancho aqui, senão a gente vai perder. Vou ter que voltar. Dentro dessa linha de raciocínio, e essa questão envolvendo você e o ex-deputado Isauro Calais, porque vocês também não dividiram votos e isso acabou deixando, criando uma derrota dupla, né? Porque ele era deputado e perdeu a eleição. Ele votou no partido para tirar o presidente estadual do partido, Antônio Andrade. Né? Então foi uma decisão dele em que ele votou desta forma. Eu posso falar isso sobre o assunto. Então, aí hoje você está com 51 anos, você completou agora em agosto. Você, depois dessa eleição, você não disputou mais. Por quê? Porque depois de 2020 eu não poderia disputar só para vereador, e aí o que você falou não faz sentido eu retornar para a vereança, para deputado faz sentido, vários ex-prefeitos são deputados estaduais. Mas por que não faz sentido? O Giscard d'Estaing foi presidente da França. César Maia foi vereador. O Giscard d'Estaing foi presidente da França e voltou para ser vereador, encerrou a carreira dele como vereador. O César Maia foi governador do Rio, foi prefeito do Rio, é vereador do Rio de Janeiro. O Eduardo Suplicy foi senador Em 2020, falando em 2020, em 2020 não faz sentido, por quê? Porque eu lancei um candidato a vereador em 2016, que ele de forma brilhante, né, pelo trabalho dele, ele foi eleito em 2016, ele foi reeleito em 2020, ele foi reeleito em 2024, então não faz sentido eu disputar com o meu primo, né, uma cadeira na Câmara Municipal. E para prefeito depois? Prefeito eu não poderia ser candidato em 2020 e poderia ser candidato em 2024. Em 2024, até já em entrevista com você, Paulo César, eu disse que eu tenho um respeito pessoal pela prefeita Margarida, e é interessante, acabou que nós nos aproximamos exatamente nos debates, né? A gente acabava que ia para os debates, foram vários debates, no primeiro turno e segundo turno de 2012, primeiro turno e segundo turno de 2016, e acabava... Aliás, era ótima a sua estratégia quando você era candidato, né? O pessoal começava a falar, o Bruno começava a escrever, anotar. Como se estivesse anotando o que o cara estava falando. Estava escrevendo, talvez estivesse até fazendo palavra cruzada. Mas aí eu não escutava nada que o cara falava e a vida seguia. Não era isso a sua estratégia? Não pegar pilha. Em locais públicos. Sim, lugar público. Em locais públicos, sim. Mas em 2000... Então, aí acabou que eu tenho um respeito muito grande com a prefeita Margarida e não fazia sentido. Já tinha disputado 2 vezes com a prefeita Margarida, disputar em 2024 novamente. Isso não fazia sentido para mim, não tinha nenhuma, vamos dizer assim, empolgação, já falei isso e falo novamente, para disputar mais uma eleição com a prefeita Margarida.
Mas você é novo, você tem 51 anos, você tem essa pretensão. Tarcísio governou por 14 anos, você por 6 ou 7, né? 6, né? Olha, o futuro a Deus pertence. Então, né? o ano que vem tem eleição. Não vou disputar a eleição ano que vem. Estou muito bem do jeito que estou, como estou, né, com o meu trabalho, trabalhando de uma forma que está muito gratificante para mim, pessoalmente falando. Então, ano que vem eu não vou disputar a eleição para nenhum cargo, né? Porém, 2028 está longe, eu não estou pensando nisso agora, né? Não tem como, nesse momento, eu pensar nessa possibilidade. Fato é que, em Juiz de Fora, né, a prefeita Margarida não poderá ser candidata, nós não temos nenhum nome, vamos dizer assim, que está sobressaindo para uma candidatura a prefeito ou prefeita, né? Esse nome vai aparecer, nomes novos vão aparecer, isso é normal. Existem vários políticos aí que estão em ascensão no município. Você não quer voltar para o Legislativo? Isso tudo, Paulo, é uma questão assim que eu realmente não estou pensando no momento. Muito difícil te dar uma resposta objetiva e clara sobre um pensamento que não vem à minha cabeça no momento. Mas essa derrota sua, que foi a primeira que você teve lá na candidatura a deputado estadual, de certa forma isso te frustrou, não como pessoa, porque não é uma questão pessoal, mas do ponto de vista da trajetória que você vinha seguindo. Faz parte, a política é isso, a política faz parte, tem que ter vitórias, tem que ter derrotas. Eu fico olhando para minhas 6 vitórias, né? Ou as nossas 6 vitórias, né? Agradeço a população pelas 6 vitórias. Essa que vocês estão insistindo até um pouco em falar, isso já eu esqueci dela já, eu já tenho outras vitórias depois de 2018. Então, por falar vamos falar do futuro, então. Mas só seguindo um pouquinho, aí depois assumiu o vice-prefeito Antônio Almas o restante do mandato. E é inegável que algumas pessoas que o acompanharam não escondem um descontentamento com o final da gestão e tudo que foi feito nessa metade final do seu mandato que você iniciou. Você também tem esse mesmo sentimento? Você acha que o Almas ele falhou em alguns momentos? Olha, quando finalizou a eleição de 2018, eu procurei 2 vezes o ex-prefeito, conversei com ele e com mais 1 ou 2 pessoas de testemunha, porque eu tinha realizado antes um comitê gestor, tipo um conselho, para que a gente pudesse, com esse conselho, tomar algumas diretrizes em alguns casos da cidade. E eu me coloquei à disposição de participar desse conselho, mesmo que não tivesse um cargo efetivo. E não quiseram que eu participasse desse conselho, né? Ou ele não quis que eu participasse desse conselho. Era um conselho que eu analisava, né, administrativamente questões a serem realizadas e financeiramente questões macros a serem realizadas. E quando eu assumi a prefeitura no 2º mandato, eu o coloquei nesse conselho. Quando ele não quis que eu trabalhasse nesse conselho, eu não tinha mais o que fazer para aconselhar a administração dele. Então eu não participei da administração dele, eu não aconselhei a administração dele e por esse motivo eu prefiro não opinar sobre a administração dele. Mesmo na fase mais aguda da pandemia, você não recebeu nenhuma ligação? Nada. Da pandemia, nada. 0. Mas você entende que aquilo que você vinha trabalhando, projetos, obras, ações, aquilo teve continuidade ou você entende que houve uma ruptura? Eu acho que é público. Ocorreu uma reforma administrativa. A administração mudou completamente, né? Em 2018, começou no final de 2018, né? Dezembro, e foi aprovado na Câmara, me parece que em janeiro de 2019, algo assim. Uma reforma administrativa mudou completamente a administração. Isso é público e a imprensa sabe sobre isso. Você não teria feito isso? De forma alguma. Estava dando certo, por que você vai mudar? Né? A administração estava correta, transparente, eficiente, eficaz, dando certo, a cidade organizada, arrumada, a cidade estava com toda a zeladoria dela, toda tranquila. Eu não faria uma reforma administrativa. Mas tem um fato também que a gente tem que ponderar. Né? Em 2019, que ninguém imaginava que isso poderia acontecer, até porque isso é ilegal, começou a acontecer e ocorrer, né, o sequestro do dinheiro do ICMS das prefeituras de Minas Gerais. Então, em 2019, nós tivemos uma crise muito forte financeira em vários municípios mineiros, porque o governador, Fernando Pimentel, ele começou a tirar dinheiro de consignados do funcionalismo público estadual, das prefeituras, que é o repasse obrigatório, segurar esse dinheiro para poder fechar o caixa do Estado, que é ilegal. Então, isso também aconteceu, e aí eu não vou poder aqui ficar falando se ele fez certo ou fez errado, porque eu não estava lá para poder, no conselho, né, para aconselhá-lo a não fazer.
A reforma administrativa não faria em hipótese nenhuma. Os problemas que ele teve com essa questão do ICMS realmente são questões que eu não tive a oportunidade de participar para ajudar, porque não foi o desejo da administração que me sucedeu. O que chama atenção, e aí sendo bem sincero, Bruno, é que a gente viveu nesse momento um período extremamente único, não só na vida da cidade, mas na vida mundial, que foi a pandemia. E nem nesse momento de uma crise mais aguda, você não chegou a aconselhar, não chegou a ser ouvido nesse momento de crise? Não, aí você já está falando em 2020. Eu estava relatando 2019, sim, correto? Sim. Então foi 2019 inteiro. Em 2020, se eu já não participei de 2019, em 2020, em momento algum, eu fui consultado. Talvez até, né, pelo fato do ex-prefeito ser médico, né, ele achou que daria conta, né, da melhor forma. Eu também não estou fazendo críticas, porque ali foi um momento muito difícil para todos os gestores, para vários empresários, para vários cidadãos, para várias famílias, né, que perderam seus entes queridos, que perderam seus empregos, que fecharam as suas portas, né, de algumas empresas, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Quando começa o processo, o que eu estava falando lá de 74, quando começa o processo, você não sabe como vai finalizar o processo. Depois que finaliza o processo, é fácil dar a opinião, né, de como foi feito. Então, essa parte aí, né, da gestão aqui do município é uma parte que foi feita em vários locais semelhantes aqui. Né? Nós tivemos essa discussão, né, toma vacina ou não toma vacina, do ponto de vista nacional. Nós tivemos o presidente Bolsonaro falando algumas coisas e veio o Supremo Tribunal Federal ordenando outras coisas. Então foi uma confusão generalizada, porque ninguém sabia como se comportar naquele momento. No início da pandemia, no meio da pandemia, nós não tínhamos vacina só veio acontecer em janeiro de 2021, então foi um momento muito difícil para todos. Né? Em relação à pergunta se eu participei, não, porque realmente eu não fui convidado. E ao mesmo tempo, quando eu me coloquei à disposição, né, não quiseram que eu participasse desde 2019. Te deram alguma explicação? Não. Eu me coloquei à disposição, não quiseram que participasse e ok. Bruno, vamos fechar esse assunto, porque vai lá. Tem muita coisa para a gente. Quando você toma a decisão de deixar a prefeitura no segundo mandato, nesse momento você não chegou a conversar com o vice, dizendo, olha, vou tomar essa decisão, eu espero que o final da gestão seja dessa forma, ou ele fala, não, Bruno, eu vou fazer dessa forma, houve essa conversa? Sim, não, eu vou voltar até um pouco na história também, porque quando o Itamar saiu, ele conversou bastante com o vice dele, Saulo Moreira, e houve uma continuidade do governo. Parte sim, tá? Em relação a manter várias pessoas na prefeitura, isso foi conversado e foi mantido. Porém, com a reforma administrativa, já ocorreram mudanças que não tinha sido combinado. Em relação a participar de conselho, isso não foi conversado. Até porque, quando você entra num processo, talvez aí foi o grande erro meu, foi exatamente, ao entrar no processo, eu podia perder a eleição e eu não conversei com a hipótese de perder. Eu conversei com a hipótese dos nossos colaboradores da prefeitura e uma grande preocupação com a população da cidade, para que os serviços fossem continuados da forma que eram os serviços. A partir do momento que ocorreu uma derrota eleitoral, não quiseram que eu participasse. Tudo bem, deixa, né, eles trabalharem da forma que eles achavam melhor. Bom, vou falar um pouco agora do futuro. 2018, então, 2026, você disse que não é candidato. Mas vai trabalhar na campanha. 2026 eu vou ajudar o Partido Avante, como eu tenho ajudado. E o Avante hoje tem aqui, de Juiz de Fora, a candidata, a deputada Ione Barbosa. Há algum projeto de outras candidaturas ou vocês vão apostar na reeleição dela? Eu ajudo o Partido Avante do ponto de vista nacional. Um pouco também estadual. Agora, o nosso ex-secretário de governo de Minas Gerais, Igor Eto, ele saiu do Partido Novo, foi para o Avante, é o nosso presidente estadual. Mas eu tenho ajudado muito nacionalmente, né, através da nossa liderança nacional do Avante. Luiz Tibé. Isso. No caso específico de Juiz de Fora, a gente tem que esperar para ver como será o posicionamento da deputada. Né? A deputada, vocês devem chamar ela aqui para conversar, ela vai ser candidata, a deputada não vai, eu não tenho essas informações ainda. Caso ela seja candidata, será candidata do Avante por Juiz de Fora. Você tem uma boa relação com a Margarida, você disse isso há pouco, mas a sua relação com o PT é diferente, a relação com a Margarida com a relação com o partido.
Como é que você vê hoje a gestão? Você sempre teve muitos conflitos em relação a questões ideológicas, a questões de projetos que a esquerda tem. Como é que você está vendo hoje essas duas gestões aí da Margarida? Não, eu não tenho nenhum problema com o PT. Talvez o PT tenha problema com a gente, porque a gente ganhou 2 eleições deles. Falar que tem primeiro e segundo turno, 4 eleições deles. Né? Mas o PT tem suas virtudes, como todo partido, tem seus defeitos, como todo partido. Existem grandes nomes no PT. O deputado Reginaldo Lopes é um deputado que eu admiro muito, sempre gostei muito do trabalho dele, da postura dele. Né? A deputada Margarida, quando deputada, sempre, né, tentou ajudar a administração, teve uma postura muito ética em relação a isso. As críticas aconteciam no período eleitoral, tanto da parte dela em relação à nossa gestão, tanto da nossa gestão, ou nossa, em relação às gestões do PT. E a gente sabe, acabei de dar um exemplo aqui, o que é uma gestão, 2 exemplos, né? O que são gestões do PT que deram errado. A gestão da presidente Dilma e a gestão do governador Fernando Pimentel. Então, acho que a prefeita Margarida, eu não tenho acompanhado tanto, mas ela tem feito um trabalho, né, que se ela foi reeleita, é o reconhecimento do trabalho que ela fez da primeira gestão. Então, ela foi aprovada na primeira gestão. Agora, né, o tempo dirá como será a segunda gestão. Você foi ouvido na reeleição da Margarida em relação ao que você pensava das candidaturas? Em algum momento você foi... Eu fui convidado a participar de uma candidatura em 2024, disse que não teria, e estou aqui afirmando, né, que eu não teria tempo e que eu não participaria. Coincidentemente, eu encontrei, antes das eleições, em 2 momentos públicos, com a prefeita Margarida, e relatei a ela que eu não iria participar das eleições de 2024. Participar não só eleitoralmente, como também envolvendo com nenhum processo político de 2024. Bom, nosso tempo foi, né? Embora a gente não tenha tempo, sempre tem tempo, né? Mais alguma coisa, Reis? Não, eu acho que a gente tratou de várias questões aqui, né, da política. Em relação ao Marlon, né, que é o vereador, você vê o Marlon hoje preparado, Bruno, para assumir um papel diferente da vereança? Ele dá um passo adiante, ele que vem fazendo gestões consecutivas aí na Câmara. Como é que você vê hoje o trabalho dele e o futuro dele em relação... Deve ser candidato a deputado. Né? Olha, preparado sem dúvida nenhuma. O Marlon é preparado, ele é advogado, administrador de empresas. Foi seu assessor, Ele foi meu assessor, ele foi secretário de Agropecuária, ele foi diretor do Denlurb. E nós temos que lembrar que no Denlurb, através do André Zatorre e do Marlon, nós conseguimos melhorar muito uma situação que a cidade pedia muito àquele momento, que era um grande problema, que era a limpeza urbana do município. Nós tínhamos graves problemas em relação à limpeza urbana e conseguimos acertar isso durante a nossa gestão. Então, sim, ele tem capacidade técnica, né, política, para poder estar aí em outros cargos, né, nos próximos anos. Você está afiliado ao Avante hoje? Estou afiliado no Avante e pretendo continuar afiliado no Avante, ajudando o partido, ajudando o nosso presidente, desde o convite que ele fez para que o Avante possa continuar sendo esse partido, né, de centro, porque eu acho que o Brasil precisa de partidos de centro para a gente poder tentar melhorar essa polarização que está sendo tão prejudicial 2030 ao partido. Provavelmente, né? 2028 2026 você já falou que não tem, vai ser ainda polarizado, né? Ah, sem dúvida. Isso não é questão, essa polarização não é uma questão partidária, é uma questão, na minha visão, até de redes sociais. Esses algoritmos de internet, quando você fica vendo só uma coisa de um lado, você vê uma coisa de um lado e a crítica do outro. Mas é assim que a bolha funciona, né? Exatamente. Funciona. Se você tem uma grande bolha política de um lado e uma grande bolha política do outro. Mas assim, a gente pode terminar fazendo alguma pergunta tipo colunista social. Não será surpresa para essa coluna se em 2028 o engenheiro Bruno Siqueira disputará a prefeitura de Juiz de Fora de novo? Não sei te responder. Vai falar igual o Francelino Pereira, o futuro a Deus pertence. É verdade. Futuro a Deus pertence, eu não consigo responder essa pergunta hoje. E hoje, assim, a gente vê, né, a última eleição mostrou um pouco isso, as pessoas estão buscando talvez nomes, né, que possam viabilizar aí uma renovação natural que a cidade vem a ter, né, em relação a quem hoje está, não só no Executivo, mas no próprio Legislativo. A gente teve na última eleição para o Legislativo, por exemplo, um vereador que teve um recorde absoluto de votos, foi o Vitinho, cerca de 15 mil votos.
É algo assim, inimaginável anos atrás. Né? Um vereador ter 15 mil votos. 15 mil votos. É por quê? Porque a rede social faz com que uma pessoa, né, que é competente, evidentemente, né, a gente não pode tirar a competência dele, né, é competente dentro do trabalho que ele faz e ele tem uma grande divulgação do trabalho dele. É o que aconteceu também com a delegada Sheila em 2016. Teve 9 mil votos para a vereadora. Né? Eu era mais votado em 2008 com 6.500 votos. Então, quer dizer, isso mudou muito o parâmetro de votação. Sim, sim. O Ivan Barbosa foi o mais votado, o Paulo Emerick foi mais votado e esses números foram sempre caindo, né? E eu afirmo para vocês, o deputado federal com mais, um dos deputados federais com mais votos em Juiz de Fora no ano que vem será Nicolas Ferreira. Que já tinha sido na eleição um dos passada, mais votados. Né? Ele teve 30 mil votos aqui. E eu acho que agora vai aumentar. E pela sua experiência, você acha que Juiz de Fora consegue aumentar a sua bancada hoje? Não consigo responder. Por quê? Exatamente por esses candidatos que não são do município, mas que estão presentes no município pelas redes sociais. Então isso mudou muito a leitura da votação. Se você pegar 94, quem que era mais votado em 94? Era o Paulo Delgado. Eram pessoas do município. Se você pegar depois, lá em 98, era o Custódio Matos, que tinha sido prefeito. O domicílio eleitoral hoje não é garantia de ser mais votado. Exato, não é. De forma alguma. O engajamento nas redes sociais. Sem dúvida nenhuma. Bom, só para finalizar então, Bruno, tirando o Itamar, que eu sei que é um carinho que você tem por ele, quem que você, dentro da sua experiência de vida, colocaria como um prefeito modelo de Juiz de Fora? Itamar Franco. Mas fora o Itamar. Itamar Franco. Todos os outros prefeitos, ou quase todos, eu vou citar três. Vamos tirar a prefeita Margarida aqui do comentário, né? Melo Reis, Tarcísio Delgado e Custódio Matos. Os três fizeram grandes realizações por Juiz de Fora. Eu não consigo, de forma alguma, falar de um dos três cravar. Por quê? Quem fez a Rio Branco? Vou dar um exemplo, né? Alguns exemplos. Quem fez a Rio Branco? Melo Reis. Essa nova Rio Branco, né? Parque da Lajinha, né? E outras obras. Quem que fez várias creches? Eu fiz várias creches, mas também foram feitas várias creches pelo prefeito Tarcísio Delgado. Estádio Municipal. Estádio Municipal é um outro exemplo do prefeito Tarcísio Delgado. Né? Prefeito Custódio Matos, as pessoas esquecem, mas ele fez várias realizações com dinheiro. Ele mesmo falou comigo, meu pai ajudou muito ele naquele momento. A terceira doutora, que levou água lá para a Cidade Alta, fez com que a Cidade Alta ela pudesse crescer, né? Toda a região de São Pedro. Foi o prefeito Custódio Matos. Meu pai, na época, era presidente da Cesama. Ele, como prefeito, fez o Acesso Norte, a duplicação da JK, eram recursos estaduais, federais, mas ele era o prefeito. Isso estou lembrando aqui de cabeça. Então, todos eles fizeram grandes realizações para o município e têm legados importantes. E você deixou a sua gestão sem concluir alguma coisa? Olha, essa pergunta é importante. Tem duas questões que realmente eu fico muito chateado de não ter conseguido concluir. Uma delas é o hospital. E por que o hospital? Porque o hospital ele foi iniciado em 2009. Hospital Regional. O Hospital Regional. Ele foi iniciado em 2009. Tiveram problemas de execução na obra lá na época, 2010, 2011, 2012, pela empresa que ganhou a licitação, a empresa quebrou. Quando nós assumimos, nós fizemos uma licitação, nós estávamos arrumando os problemas que nós herdamos de execução de obra, eu tenho até fotos desses problemas. E aí o que aconteceu? Assumiu Fernando Pimentel. Nós sabemos que o recurso daquela obra ele é 100% do governo do estado. Com o governador Pimentel, todos os hospitais regionais, eles pararam. Todos. Foram 7. E esse foi um erro do governo do estado, Aécio Neves, Anastasia, fazer 7 hospitais regionais, e Juiz de Fora era um dos primeiros. Então, 7 hospitais pararam. No caso específico de Juiz de Fora, tem documentado reportagem de 2017, em que um secretário de Estado veio em Juiz de Fora e falou, a obra está parando porque o Estado não tem dinheiro para poder continuar a obra. Então a gente tem que ter prova disso. Esse foi o motivo que a obra parou. Foi falta de dinheiro do governo do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Posteriormente, aí eu fico até, vamos dizer assim, chateado com a situação em que se encontra a prefeita Margarida, porque a prefeita é do PT, o partido é o Partido Novo, e aí fica essa conversa aí, né,
indícios, né, de politicagem, vou falar assim para ficar mais correto aqui a fala, indícios de politicagem, porque se fosse um governo alinhado com o Partido Novo, essa obra já estava pronta. Né? Qualquer coisa diferente disso realmente são indícios de politicagem. Porque em nenhum momento na sua gestão foi dito que aquela obra ela estava condenada. Tinha problemas sérios Em nenhum Você momento, como engenheiro, você sabia disso? nenhum momento. Aquela obra lá, ela tinha problemas sim. Eu tenho aqui provas dos problemas da obra. Por exemplo, a viga do pilar. Tá? Quando nós assumimos, a viga estava aqui e o pilar estava de forma contrária. O que nós tivemos que fazer? Colocar uma mão francesa para poder segurar a viga do pilar. Se vocês quiserem, eu mostro aqui, ó, porque eu tenho essa foto aqui, facinho de... Mas aí foi barbeiragem da construtora, não foi o terreno que estava... Se for possível aqui, ó. Pra... Então, esse é um grande exemplo. Essa foto, por exemplo, quem tirou essa foto fui eu, vistoriando a obra, em que eu, exatamente para registrar esse tipo de problema, em que a licitação que nós fizemos estava corrigindo esses problemas. E a obra parou por falta de dinheiro. Falta de dinheiro do governo do Estado. Então, da sua pergunta, essa é uma. A outra, quando o pastor Jorge Hilton, ministro da Educação, assumiu em janeiro de 2015, eu fui lá, fui o primeiro a ser recebido no Ministério, consegui o dinheiro para a conclusão do ginásio Antônio Marcos. Nós licitamos e o que aconteceu? A empresa que ganhou a licitação, ela não tinha condições de assumir a obra. Ela entrou na licitação, ganhou a licitação. Não tinha idoneidade financeira. Não tinha idoneidade financeira. Eu não lembro o detalhe, mas eu sei que ela não tinha condições. Nós tivemos que licitar novamente, aquilo foi só passando o tempo, mas deixamos, né, nas condições adequadas para que a prefeita Margarida pudesse finalizar a obra, uma obra que começou, né, lá em 2006, que foi dando sequência no governo Custódio, no nosso governo, e foi finalizado pelo governo da prefeita Margarida e com absoluta certeza também com a contribuição e com o recurso que eu consegui junto com o governo federal. Bruno Siqueira, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Agradecemos muito. Você vai voltar e em 2016, certamente, 26, a gente vai conversar sobre eleições. Você não é candidato. E em 2028, o futuro a Deus pertence. Eu que agradeço. É um prazer sempre estar falando com vocês, com a população de Juiz de Fora. E nesse momento que nós aí estamos chegando no Natal, desejando um Feliz Natal para toda a população de Juiz de Fora, para vocês e seus familiares. E que um 2026 com muita paz, alegria, felicidade e saúde para todos. Amém. Você viu que a gente nem perguntou do Vasco para você não ficar embaraçado. Não, isso aí é fácil de falar. Bom, quero agradecer o Sindicomércio, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, está conosco também, assim como os sindicatos hotéis, restaurantes, bares similares de Juiz de Fora e o Sintea, que é a voz do trabalhador na região. Muito obrigado aos 4 parceiros ao longo desse ano de 2025, mas não acabou não, tem mais programa ainda nesse ano de 2025. E muita coisa pela frente em 2026. E um agradecimento especial a você que nos acompanha sempre, esteve conosco em mais um programa aqui no Arreda Pra Cá. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço a todos.